Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Durante esse mês de janeiro, nós estamos compartilhando devocionais debaixo de temas específicos. Durante a semana passada, nós falamos sobre a suficiência de Cristo Jesus. E durante essa semana nós falaremos sobre identidade e propósito. Amados, esse é um tema que nós precisamos avançar, crescer. Eu sei que muita gente fala sobre identidade e nós precisamos de fato compreendermos quem somos em Cristo Jesus, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor planejou para nós. Muitas vezes, o que nos impede de avançar em nosso propósito é exatamente a visão da nossa identidade distorcida, uma visão errada. E nós precisamos crescer nisso, avançar nisso. Eu quero ler um texto com vocês que está ali em 2 Coríntios, no capítulo 5. Eu quero ler com vocês os versículos 15, 16 e 17. Está escrito assim: E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amados, esse texto aqui, ali no contexto aqui do capítulo 5 de 2 Coríntios, é o apóstolo Paulo explicando exatamente sobre o ministério da reconciliação, algo que Deus fez por meio de Cristo Jesus, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus e transmitir a mensagem da reconciliação. No início do capítulo fala sobre a nossa habitação temporária, esse corpo aqui é temporário. Aí vai falar ali que é por isso que nós gememos, nos angustiamos, porque queremos que tudo isso aqui seja absorvido pela vida de Deus. Nós queremos viver toda a glória que Deus conquistou para nós. Fala ali no começo que nós vivemos por fé, nós não vivemos por aquilo que vemos, mas temos uma confiança na obra redentora que Cristo Jesus realizou em nosso favor. E aí na continuidade ali do texto vem esses versículos falando que Jesus Cristo morreu para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas vivam para Ele, para Jesus Cristo. De modo que agora nós não vemos mais ninguém do ponto de vista meramente humano, terreno, natural, mas enxergamos conforme a nova vida que Cristo conquistou. Portanto, todo aquele que está em Cristo é uma nova criação. Amados, o novo nascimento é algo que precisa estar muito bem firmado em nosso coração, todos os dias da nossa vida. Muitas vezes nós temos esse entendimento, eu sou uma nova criação, muito teórico, mas nós precisamos aplicar isso na nossa vida diária. O novo nascimento é real. Nós somos de fato uma nova criação em Cristo Jesus. Se nós entendermos isso, nós teremos a nossa identidade firmada no Senhor. Entenderemos que quem nós somos não depende do nosso mérito, dos nossos acertos ou dos nossos erros, mas depende da obra que Cristo Jesus realizou. Depende de Deus. Não é mérito nosso sermos nova criação, é mérito do Senhor. Ele fez uma obra para que isso se tornasse possível. Não é mérito nosso sermos filhos de Deus. Deus fez uma obra completa e por causa da obra de Cristo Jesus, Ele nos adotou como seus filhos. Amados, nós precisamos avançar no entendimento do novo nascimento.
é algo fundamental para a nossa fé, para a nossa vida cristã. Não tem como nós prosseguirmos a nossa jornada sem compreendermos o novo nascimento. E eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade para entender o novo nascimento e por isso têm dificuldade para entender a sua identidade em Deus e por conseguinte não conseguem viver o propósito de Deus para as suas vidas. Amados, o novo nascimento é real, só que nós acessamos essa nova vida pela fé, crendo que de fato o que Cristo Jesus realizou foi suficiente para nos dar essa nova vida. Crendo que em Cristo Jesus, de fato, nós fomos recriados. A regeneração é isso, gerados de novo em Deus. E é isso que nós fomos por meio de Cristo Jesus, da obra redentora de Cristo Jesus. Ele nos regenerou, ou seja, ele nos gerou de novo, nos criou de novo, nos deu essa nova vida, que é uma vida espiritual que está unida à vida de Deus. A nossa nova vida está vinculada a Cristo Jesus. Não tem como vivermos a nossa vida de forma independente, porque a nossa vida está vinculada, unida à vida de Cristo. Quando entendemos essa nova vida, nós começamos a compreender a nossa identidade de filhos de Deus. Amados, muitas vezes nós não vencemos traumas, pecados, dores, vícios, porque ainda nos achamos sendo aquela mesma pessoa que éramos antes de conhecer a Cristo Jesus. Quero falar algo aqui que quero que os meus irmãos me compreendam. Eu não sou contra as ferramentas que Deus nos dá para a cura da nossa alma. Eu não sou contra isso. Mas, amados, se nós acharmos que a cura para as nossas feridas, para os nossos traumas, para as nossas emoções, que o romper limites que nós precisamos aqui no nosso coração, no nosso interior, eles vêm simplesmente da ciência, da psicologia. Amados, me perdoem, mas nós nos frustraremos demais. Porque o que a ciência, o que a psicologia nos ensina é algo momentâneo. Algo que nós conseguimos atingir apenas aqui nessa terra. Algo natural, terreno, palpável. Mas Deus quer nos trazer uma cura completa. Uma libertação completa. Uma restauração completa. E isso acontece quando? Quando entendemos que aquela pessoa não existe mais, ela foi crucificada, aquela pessoa que sofreu, que teve traumas, que viveu vícios, aquela pessoa morreu, foi crucificada com Cristo e agora foi gerada uma nova vida, uma nova pessoa. Em Cristo Jesus nós somos uma nova criação. É assim que nós conseguimos de fato viver quem nós fomos feitos para ser, para viver. Ficou meio redundante aí, mas acho que os irmãos vão me entender. Amados, se nós compreendermos a nossa nova vida em Cristo Jesus, a nova criação que nós somos, fica mais fácil para abandonarmos a vida da velha natureza. Infelizmente, todos os nossos sentimentos, as nossas lembranças, as nossas emoções não foram deletadas no dia que nós nascemos de novo. Seria bom que fosse, né? Nasci de novo, pronto, ficou tudo deletado, agora tudo do zero. Mas infelizmente não é assim. Nós trazemos a carga de toda aquela velha vida. Carga de emoções, de lembranças, de sentimentos, de desejos, tudo está aqui dentro de nós. E aí nós precisamos aprender a deixar tudo isso para trás e avançar nesse novo nascimento, avançar nessa nova identidade que nós recebemos em Deus. E como que nós fazemos isso? Todos os dias. Por isso que na última semana de janeiro nós falaremos sobre o quê? Sobre a dinâmica da fé e a fé dinâmica.
como que a nossa caminhada de fé funciona e o quanto nós precisamos exercitar a nossa fé todos os dias. Então, nós acessamos essa nossa nova vida pela fé. É graça de Deus derramada por meio de Cristo Jesus, a obra de Cristo foi suficiente para nos regenerar e nós acessamos por meio da fé, crendo que a obra de Cristo foi suficiente para nos dar uma nova vida. E essa fé precisa ser alimentada e exercitada todos os dias. Não é algo que nós cremos lá no dia que nós nascemos de novo, no dia que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador e pronto. Não, ali foi o início da nossa jornada cristã, o início da nossa caminhada com Cristo. Mas essa fé no novo nascimento precisa ser alimentada todos os dias. Então, todos os dias nós lidamos com o quê? Com sentimentos, com lembranças, com desejos, com tudo o que nós vivemos lá no passado. E aí, como que nós vamos vencendo tudo isso? Como que nós vamos reorganizando tudo isso dentro de nós? Como que nós vamos lidando com tudo isso? Confiando, alimentando a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus. Por isso que na semana passada nós falamos sobre a suficiência da obra redentora, a suficiência que há em tudo que Cristo Jesus é e tudo que Cristo Jesus realizou, alimentando tudo isso e entendendo, eu nasci de novo. Eu não preciso mais ser prisioneiro daquelas dores, daqueles traumas, daqueles sentimentos, daqueles desejos. Eu posso viver essa nova vida em Cristo Jesus. E quem me capacita para viver essa nova vida? O próprio Senhor, por meio do Espírito dele que ele depositou em nós, que é o nosso ajudador, o nosso conselheiro, o nosso mestre. Amados, nós precisamos aprender a desenvolver a nossa vida cristã. Nós já vimos na semana passada, lá em 2 Coríntios 3,18, que é enquanto nós alimentamos o nosso relacionamento com Deus, enquanto contemplamos a Deus, é que nós somos transformados de glória em glória. Tem um texto lá de Hebreus, no capítulo 10, versículo 14, que diz que a obra de Cristo ela foi suficiente para nos tornar perfeitos. Uma única obra nos tornou perfeitos para sempre. Mas a palavra diz assim, a única obra tornou perfeito para sempre aqueles que estão sendo santificados. O que é essa obra que nos tornou perfeitos? Perfeitos porque nos deu uma nova vida. A vida que nós recebemos em Cristo, a nova criação que nós somos, é perfeita, porque foi gerada em Cristo Jesus. E nós somos o quê? Nova criação, recebemos essa vida perfeita para sempre, ninguém pode roubar de nós, só nós mesmos podemos abandoná-la, mas ninguém pode roubar de nós essa nova vida que recebemos em Cristo Jesus, e nós alimentamos essa nova vida, é exatamente o processo de santificação. Como que funciona esse processo de santificação? Nós vamos abandonando a forma de pensar da velha criatura, os sentimentos da velha criatura, nós vamos deixando Deus tratar com esses sentimentos, com esses desejos, com essas emoções. Vamos entregando tudo isso como no nosso relacionamento com Deus. Crendo que Deus, que a palavra de Deus é poderosa para ir o quê? Atuando em nós. E fazendo com que essa vida, essa nova vida, seja manifestada através de nós. Amados, a nova vida foi unida à vida de Cristo. 1 Coríntios 6,17 fala que aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele. Jesus disse que nos daria do seu Espírito para que do nosso interior fluísse, jorrasse rios de água viva. E amados, a nossa identidade está totalmente atrelada a esse entendimento da nova vida, da nova criação, do novo nascimento. Precisamos alimentar essa verdade. Você não é mais a mesma pessoa. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu nasci de novo. Eu já vivi por muitos anos crises de identidade. Por quê? Porque eu não sabia quem eu era. E mesmo depois de ter aceitado Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador, eu continuei tendo essas crises de identidade. Porque eu achava que eu era a mesma pessoa. Aí eu tentava nas ferramentas meramente humanas e me encontrar, me achar, não consegui.
Quando foi que consegui romper tudo isso? Quando eu entendi, ei, eu sou uma nova criatura. Eu me lembro que eu estava tão aflita, tão angustiada, e chegou um período da minha vida que eu falei assim, Senhor, enquanto eu não entender a tua palavra, eu não vou sossegar. Enquanto eu não entender a carta aos Romanos, eu estava vendo aquela carta e eu não conseguia compreender a plenitude do que estava ali. Nós sabemos que a carta aos Romanos é uma carta doutrinária, explica completamente a justiça de Deus, exatamente essa justiça que nos deu essa nova vida. E eu falei, eu só vou deixar de estudar essa carta quando eu entender tudo que está aqui, quem eu sou no Senhor. Não é possível que eu sou essa nova criação e não consigo viver essa nova vida. E o Senhor foi trazendo revelação ao meu coração sobre a nova criação, sobre a obra de justiça que Deus realizou, me dando uma nova vida. Me fez compreender que o pecado foi crucificado lá na cruz, que Jesus levou todo o pecado, aquilo que me prendia. Agora não me prende mais, por quê? Porque o pecado mereceu o salário, recebeu o salário dele, que era a morte, recebeu o salário dele por meio da morte de Jesus Cristo. E quando Jesus ressuscitou, eu recebi uma nova vida, uma vida justa, santa e reta. Amados, quando aquilo entrou no meu coração, eu falei, uau, eu sou livre. Eu posso viver a minha identidade de filha de Deus. Eu posso viver a vida que Deus me deu para ser vivida. E eu oro para que você, meu irmão, você, minha irmã, compreenda que você não é mais a mesma pessoa. Você nasceu de novo. Você é uma nova criação e a sua identidade está atrelada a essa nova vida. Você não é os seus erros e nem os seus acertos. Você não é aquilo que você faz de certinho, mas também não é aquilo que você faz de errado. Quando nós achamos que a nossa identidade está atrelado ao que fazemos de certo ou errado, amados, isso é confiar na carne. É depender de nós mesmos. Ah, eu sou justo, eu sou filho de Deus porque eu faço tudo certinho. Isso é orgulho, é confiança na carne. Ou, eu não sou filho de Deus porque eu faço tudo errado. Eu erro demais, eu não mereço ser filho de Deus. Isso também é confiança na carne. Acreditar que você tem a capacidade de se tornar filho de Deus. Não, foi a obra de Cristo Jesus que fez isso. Foi Cristo que imprimiu a identidade em nós. Foi Cristo que nos deu uma nova vida. E é por meio de Cristo que nós podemos viver essa nova vida. Eu oro para que eu e você, mais e mais, entendamos o novo nascimento e vivamos a vida do novo nascimento. Porque nós não somos mais meramente naturais, seres humanos comuns, não. Nós somos filhos de Deus, celestiais, espirituais, gerados novamente em Cristo Jesus. Como filhos de Deus que somos. Agora a palavra diz que nós fomos feitos à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. E à medida que nós nos relacionamos com Deus, nós somos transformados, somos aperfeiçoados, dia após dia, de glória em glória. Essa vida perfeita que nós já recebemos vai se manifestando dia após dia, à medida que nos relacionamos com Deus e cremos que somos uma nova criação por meio de Cristo Jesus. Se não entendermos o novo nascimento, não compreenderemos a nossa identidade e, por conseguinte, não viveremos o nosso propósito. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós entendamos que, de fato, nós nascemos de novo, que a obra de Cristo Jesus foi suficiente e nos gerou novamente. Nós somos uma nova criação, fomos adotados como teus filhos e podemos viver como filhos de Deus que somos. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos entendamos de uma vez por todas que nós não somos mais a mesma pessoa, que nós somos pessoas espirituais, celestiais,
que o Senhor habita em nós e o Senhor quer nos ajudar a fazer com que essa vida seja manifestada em nós e através de nós. Que eu e os meus irmãos possamos entender que nós só podemos viver por meio de Cristo Jesus, por meio do Teu Espírito que em nós habita. Pai, que eu e os meus irmãos possamos entender que o Senhor é o nosso melhor e maior conselheiro, melhor e maior mestre, melhor e maior consolador. Tudo que nós precisamos já habita em nós. Que eu e os meus irmãos possamos compreender isso, possamos entender de fato o novo nascimento, para que nós possamos entender a nossa identidade de filhos de Deus e possamos viver de fato e de verdade o nosso propósito, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.